tarde, pessoal. Como é bom estar com vocês em mais uma segunda-feira. Começar a semana já com vocês. E como a Andrea falou, hoje a minha convidada, ela é uma convidada que está há muito tempo aqui conosco. É ela que é membro do Clube dos Fundadores, que é presidente diamante e que é uma figurinha carimbada em todos os eventos da Doterra. Então, seja bem-vinda, Neu. Obrigada, Joyce. Está me ouvindo direitinho? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos. Consigo escutar bem, sim. Obrigada. Gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Estou muito feliz aqui pelo convite, Joyce, a equipe da Doterra, como sempre. A Doterra é uma empresa que mora no meu coração e vocês são muito, muito especiais. É uma equipe que eu sei que faz com a alma, que dá o sangue, que trabalha e facilita, né, o nosso trabalho, o nosso caminhar diário. Obrigada, Joyce. Ai, que bom. Obrigada. Olha, para nós é um prazer tê-la aqui realmente para esse bate-papo. E quando nós estávamos pensando no tema, foi muito fácil chegar no seu nome, né? Falar de liderança e falar também sobre Neu Barroso. E é muito legal, enquanto a Andréa estava ali fazendo a abertura, estava vendo o pessoal comentando, sou de BH, sou de Natal, sou de Maranhão. Então, a gente tem um grupo muito mesclado aqui de muitas regiões do país. E antes de começar as perguntas, Neu, eu quero convidar todos vocês a enviarem esse link que conecta todos nós em um só lugar para as pessoas que querem aprender sobre liderança, que querem aprender sobre o que é necessário para se desenvolver e desenvolver o seu negócio com mais profissionalismo. Então, Neu, você vai perceber aqui que enquanto você estiver falando, eu vou fazer anotações, porque eu amo esses insights que vocês trazem. Tenho certeza que esse vai ser um momento muito rico para todos nós aqui. A gente está ansioso por ouvir tudo que você tem para falar. E eu já quero começar a fazer a primeira pergunta e te dar tempo para respondê-la. Então, minha primeira pergunta é: quais opções práticas você e sua equipe adotaram no início do mês, no início do mês, para garantir um ciclo de resultado positivo, Neu? O que ao longo desses anos, né, esses vários anos de Doterra, vocês vêm fazendo, vêm aprimorando, que tem dado tão certo? Então, Joyce, primeiro, toda a turma aí da Doterra, todos os consultores de bem-estar, todos os líderes, parabéns por vocês estarem aqui. E feliz que vocês estão aqui, estão prontos para colocar aí todo o gás, toda a energia, toda a visão no negócio de vocês e dizer que essa foi a melhor decisão de vocês, tá? Empreender com a Doterra. É uma empresa maravilhosa. E a primeira visão que eu passo aqui para vocês é trabalhar de forma profissional desde o início. Então, a gente não deve esperar chegar num ranking elevado para você ser profissional. Então, você tem que ter a responsabilidade de saber que você está mudando vidas, que você está impactando vidas. E com relação à pergunta da Joyce, a gente tem que ter muito cuidado, gente, de verdade, com a nossa postura nos primeiros dias do mês. É muito importante. Você já tem que ter tudo planejado nos primeiros dias do mês, já tem que ter toda a visão e ter o acompanhamento com os novos líderes da sua equipe. Tá? Líderes que estão crescendo, líderes que estão avançando, são líderes que estão fazendo acompanhamento com clientes preferenciais e também com novos líderes. Então, é essa visão de responsabilidade sobre vidas, né? Você é responsável por todas essas pessoas. Você mostrou um sonho para elas. Você mostrou um produto para elas. Então, elas ingressaram confiando no seu trabalho, confiando em quem você é. Então, é claro que elas têm responsabilidade também. É óbvio que elas também têm responsabilidade, mas elas contam com você. Elas contam com o seu trabalho, com o seu empenho também, tá? Então, você precisa fortalecer isso e colocar seu corpo em movimento. Eu vou desligar um negócio aqui que ligaram agora aqui em casa, Joyce,
mas eu já volto. 1 minuto, menos de 1 minuto. Tá bom, sem problemas. E enquanto a Neu estava falando, já aproveitando, né, para fazer o link do que ela estava comentando aqui conosco, sobre a importância de ter uma meta no início do mês e ter um plano de ação para aplicar essa meta. Então, é interessante que sempre que nós conversamos com diversos líderes que estão começando, que estão tendo sucesso, que já alcançaram esse sucesso, né, eles falam exatamente isso que você acabou de comentar, sobre a importância de ter essa meta em mente e esse plano de ação. Então, eu passo a palavra de novo para você. Obrigada, porque eu não terminei. Exatamente, só parei mesmo porque ligaram um negócio aqui em casa, começou a fazer um barulho. Fica tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é isso. Sabe, o pessoal já me conhece, né? O pessoal já me conhece, já sabe que aqui é assim mesmo. A gente tem que ser assim, gente. A gente tem que ser autêntico, tem que viver a nossa vida, tem que ser feliz e saber ser também profissional dentro do nosso mercado. Então, assim, é real, é realidade. Os primeiros dias do mês, você tem que ter postura e você tem que saber que você precisa ter ativação de clientes preferenciais e de líderes nas primeiras semanas do mês, até o dia 15. Então, essas 2 semanas, elas são decisivas. A gente está aí próximo do dia 15. Então, a última semana do mês, ela não é a mais importante. Ela, gente, se você não fez nada nas 2 primeiras semanas, a última semana do mês, ela não vai servir para muita coisa. E muitas vezes a pessoa chega na última semana e fala: caramba, estou tão perto da meta tal, meta específica, né? Mas se eu tivesse feito um pouquinho mais, faltou um pouquinho mais, esse pouquinho mais tá ali, tá aqui agora, na primeira quinzena do mês. Então, a última semana, o fechamento, ele é muito importante. Se você trabalhou bem na primeira e na segunda semana do mês. Então, não existe milagres, não existe nada de milagroso se você não trabalhou nas 2 primeiras semanas do mês. Acontecem milagres, gente, em fechamento. A gente sabe que acontecem milagres, mas para quem trabalhou e teve postura nas 2 primeiras semanas do mês. Então, o que, gente? Comunicação com toda a equipe, treinamento sobre os produtos, educar a sua rede com o uso dos óleos essenciais, ter essa conexão, essa comunicação, gente. Eu sempre fiz isso desde o início do meu negócio, desde o início. Gente, eu era elite, eu já estava fazendo treinamento para a minha equipe. Eu estava começando, eu aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Eu nunca coloquei a responsabilidade na minha liderança para fazer algo que eu poderia fazer. Então, claro, eu também compartilhando sempre os treinamentos da minha liderança e tudo, mas eu também fazia o meu. Então, eu já criei um nome para a minha equipe logo no início, eu já criei essa visão logo no início, e os primeiros dias do mês, eles são fundamentais para você fazer um excelente fechamento. Consulta de bem-estar, comunicação. Perfeito. E, Neu, você falou várias coisas que já tem um pouco a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer. Mas uma das coisas que você falou nesse momento agora foi sobre a importância da postura, essa postura de liderança e até mesmo esse movimento que a postura de liderança traz, né? Então, o movimento de entender que na minha equipe eu sou a pessoa que vai começar um movimento. Então, eu começo a impulsionar o treinamento, eu começo a impulsionar o alinhamento, porque uma vez que eu, como líder, faço isso, eu impulsiono e ajudo a fazer com que isso se torne um hábito para todos aqueles que fazem, desenvolvem comigo, né? Então, sobre essa importância de ter a postura. E aí, um outro link que eu gostaria de fazer antes de passar para a minha pergunta foi sobre um comentário que você fez da importância das 2 primeiras semanas, né? E é interessante que você falou, milagres eles acontecem, mas a gente também pode planejar um milagre, a gente também pode planejar direitinho para que realmente no final o resultado que a gente espera aconteça. Claro que com talvez a mão divina ali ajudando, com certeza, mas um planejamento para que isso seja recompensador, né? Que você desfrute enquanto você faz. Porque o que acontece muitas vezes é de você não ter uma meta em mente, você não ter um plano de ação em mente, você entendeu depois de 2 semanas o que era possível e você corre as outras 2
para tentar fazer isso. E aí, às vezes, faltou muito pouco, porque você perdeu 2 semanas ali no começo. Então, eu gostei muito disso que você comentou sobre a importância dessas 2 primeiras semanas. E como nós estamos nesse começo de mês, na segunda semana aí do mês, fica até um convite para todos que nos assistem aqui, né? Como que está a sua segunda semana do mês? Sua meta, ela já está clara? O seu plano de ação, ele já foi desenvolvido? Ele já está sendo aplicado? Porque as outras próximas 2 semanas vai ser só a continuação dessa ação que você já começou. Então, eu amei já esse nosso começo, essas respostas, e vai ter a ver um pouco com o que você falou, essa questão da postura, com a minha segunda pergunta, que seria: qual hábito você acredita que pode fortalecer tanto a sua retenção quanto a geração de novos cadastros? E aí eu tenho certeza que tem um pouco a ver essa resposta que você deu inicialmente com essa próxima resposta, mas quais hábitos você tem colocado em prática ou você precisou desenvolver que você vê refletindo na retenção e nos novos cadastros? Sim, uma coisa complementa a outra, né, Joyce? Com toda certeza. E, assim, para mim, você conseguir ter uma excelente retenção e uma geração de novos cadastros é você ter toda essa questão, né, do acompanhamento. E uma coisa importante é você cadastrar pessoas pessoalmente, você inscrever pessoas. Gente, isso é crucial para o avanço de ranking e para a manutenção da classificação. É muito importante. Às vezes chega um ponto que a pessoa chega num ponto, não cadastra mais, só fica querendo acompanhar, né, e tudo. Claro, você vai acompanhar, mas é muito importante você inscrever, você vai inspirar a sua equipe. Você vai ser uma líder fazendo o que você quer, o que você acha que a sua equipe deve fazer para que ela cresça, certo? Então, você precisa continuar no movimento, tá? E uma coisa muito importante também para você reter e avançar é você dominar a área de relacionamento, você se relacionar bem. Então, assim, a gente tem os óleos essenciais, que são mágicos para se conectar com as pessoas, seja na área da retenção, seja na área de novos cadastros, gente. A gente tem os óleos essenciais, tá? Então, é a junção perfeita, óleo essencial e gente, né? Óleo essencial e pessoas, é a junção perfeita, gente. Um ali está conectado com o outro. Então, gente, uma coisa que vocês devem saber, né? Se não sabem, estão sabendo agora. De cada 10 pessoas, apenas 1 ou 2 ouviram falar dos óleos essenciais, mas não sabem do que se trata. Além dos óleos essenciais, a gente tem também todos os produtos. A gente tem os perfumes, a gente tem o colágeno, a gente tem o Life Shot, a gente tem uma gama de produtos que faz com que a gente se conecte, tem essa junção de estar ajudando as pessoas, né? Então, de fato, 1 ou 2 de cada 10 experimentaram os óleos essenciais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem um mercado maravilhoso. Isso é um dado, gente. A gente tem um mercado incrível. Então, dentro do Brasil inteiro, a gente tem menos de 1% de pessoas. Ainda, a doTERRA está só começando. Então, você deve saber que é a hora de você inscrever pessoas. É a hora de você ir na frente. Que você inscrevendo pessoas, você vai fazer a manutenção da sua classificação, tá? Para você estruturar, solidificar, para poder ir para o próximo ranking. E você vai ter também os novos cadastros. Entende? Então, assim, é o momento, a hora é agora. Ai, que legal. E enquanto você falava, a gente estava falando sobre essa questão de como ajudar na geração de cadastro e como manter a retenção ali da equipe. E você falou uma coisa que é tão simples e às vezes a gente complica, que é sobre essa necessidade de conseguir se relacionar. É uma habilidade e um hábito que você tem que desenvolver e tem que ter aí diariamente, porque esse é um negócio de pessoas, né, Neu? E às vezes a gente fica
às vezes eu tenho o hábito de pensar e até compartilhar muitas vezes sobre isso, que a gente pega coisas simples e a gente dificulta coisas simples. Então, o hábito que eu preciso para iniciar uma estrutura e um fortalecimento dessa minha rede é conseguir realmente ter relacionamentos, desenvolver e fazer manutenção desses relacionamentos, que é algo simples. E se eu não consigo fazer isso, eu preciso desenvolver essa habilidade. Não tem nada, talvez, muito grandioso. Eu vou precisar, sim, desenvolver outros hábitos que são muito importantes, mas sem esse, eu provavelmente vou ficar ali, estagnado. Eu preciso conseguir melhorar e lapidar a minha habilidade de liderar, a minha habilidade de se relacionar, porque esse é um negócio de relacionamento. Sim, a gente sempre tem algo a melhorar, a gente sempre tem algo a aprender, né? Então, eu sempre fiz isso, Joyce. Se eu tinha dificuldade com alguma questão, eu ia estudar aquele assunto aprofundadamente. E até hoje, gente, relacionamento, eu me considero hoje uma pessoa boa de relacionamento, né? Mas se eu vejo que eu tenho algo mais a aprender, eu vou estudar mais sobre aquilo e vou colocar em prática no meu dia a dia, aprender, né? Encher o pote para estar podendo encher o pote de outras pessoas e cumprir a minha missão. Exato, é constante, né? O aprendizado, ele é a única constante aí, uma das Constante. únicas constantes da vida. Eu amo. E até aproveitando, você falou, Neu, sobre esse hábito que você tem, desde de sempre, de buscar conhecimento, de buscar entender as habilidades, enfim, o que você precisa desenvolver dentro do seu perfil de liderança. Então, aproveitando que você deu esse ganchinho, eu vou para a minha próxima pergunta, que tem a ver com essa sua experiência. Então, muitas pessoas que nos assistem aqui e que vão nos assistir porque isso aqui vai ficar gravado, né? Essa live, elas são de diversos rankings. Então, nós temos várias pessoas que estão começando, pessoas que às vezes só tá aqui realmente tentando entender o que é doTERRA, como que desenvolve esse negócio. E nós temos pessoas aqui que já são Silvers, Premiers, Platinums, Diamonds e por aí vai. Então, aproveitando esse seu tempo de experiência, essa bagagem, eu gostaria de trazê-la aqui para a nossa próxima pergunta, que é: qual conselho de liderança teria feito a diferença se você tivesse recebido no início da sua trajetória? Então, como gerente de contas, sempre tem, quando eu faço reunião com algumas pessoas, eles falam assim: poxa, se tivessem me falado isso lá no começo, eu tinha feito diferente. Eu não tinha feito isso. Então, sempre tem aquele conselho que é primordial. Mas, considerando essa sua trajetória, o que você considera, ou qual um dos conselhos que você recebeu que teria feito a diferença para você nos dar aqui hoje? Então, são tantos, né? E às vezes, Joyce, é um negócio assim que é um detalhe, né? É uma coisa assim, que é um detalhe que dá aquele insight e você nunca sabe qual é o detalhe que vai trazer aquele insight, né? Você precisa continuar buscando, precisa continuar caminhando, que no caminho as respostas vão aparecer, né? Esses insights vão aparecer enquanto você está caminhando, enquanto você está trilhando, né? Você não pode esperar cair no seu colo o insight e você sem fazer nada. Não, enquanto você está fazendo, os insights eles vão acontecendo, né? Enquanto você está na busca, quando você está na visão, você está no processo. Então, assim, são muitos insights, muitas ideias. Mas acredito, assim, que no iniciozinho, né? Vou dizer assim, bem no início, a principal é que eu demorei um pouco mais para virar essa chave, né? É fazer doTERRA vendo como uma coisa que eu preciso ser profissional nisso. Eu preciso ver doTERRA como a minha empresa, né? Como eu sou a minha empresa, né? Ter uma visão empresarial disso, né? De verdade. Eu estou abrindo as portas, é o meu negócio, entendeu? Eu estou abrindo as portas, eu estou fazendo as atividades que eu preciso fazer, que está lá na guia, ó, que está aqui na Guia Construa, que está aqui em cima da minha mesa, gente. Isso aqui é uma fonte infinita. Eu leio, releio, estou sempre aprendendo alguma coisa aqui na Guia Construa e nas outras guias da doTERRA que são incríveis. Guia Treine e tudo mais. Então, a gente tem todo o material. Fazer de forma profissional, com a visão de potencial de ganho real que está aqui. A gente sabe que doTERRA não é só sobre dinheiro, é sobre missão, é sobre ajudar pessoas. E você, dentro disso, ao mesmo tempo, está com a sua empresa.
né? Isso é uma bênção, né? Você está cumprindo uma missão e você tem uma empresa cumprindo uma missão no mundo. Que empresa é essa? O que eu preciso fazer? Qual é o direcionamento, né? Eu estou fazendo isso de forma totalmente profissional? Eu estou tendo noção que é a minha empresa, que eu sou essa empresa, que eu preciso desse passo a passo, que se eu não fizer nada, nada vai acontecer, né? Eu preciso fazer. E um outro insight, assim, é acreditar mais em mim, né? Eu no início, eu não acreditava tanto em mim, então eu precisei me desenvolver mais, eu precisei ter insights, assim, inclusive tem uma amiga crossline que ela chegou um dia para mim e falou assim, Nilson, você está tão perto do Silver, tipo, eu era Premier na época, faltava pouco para chegar no Silver, pouco, né? Na época, para mim, era muito, se eu não me engano, eram 800 pontos. Na época, para mim, era muito, gente. A doTERRA estava acabando de chegar no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, tipo 1 mês, 2 meses no Brasil. Então, o mercado estava muito no início, gente, completamente diferente de hoje, tá? Hoje a gente tem um outro ritmo, a gente tem... Naquela época era outra coisa, estava muito no começo e era incrível também, mas ela falou assim, né, você consegue. Aí eu falei assim, consigo. Claro, está muito perto. Eu falei, gente, mas está perto, mas tá perto, mas está longe, sabe? E ela falou, acredita que você consegue. Eu falei, tá bom, vou acreditar. E foi eu acreditar que eu ia conseguir, que eu consegui. E detalhe, 2 dias antes de fechar o mês. Eu não fiz no último dia do mês. Foi só eu acreditar e ir com tudo, entendeu? Acreditar mais em mim. Compartilhar os óleos essenciais, compartilhar a oportunidade com o maior número de pessoas possível, ajudar as pessoas que estão com você, que querem, que estão trabalhando a fazer o mesmo que você está fazendo, e repetir isso, e repetir isso, repetir isso. Anotar a sua meta, manter esse diário, sabe? Esse diário aí semanal, para você continuar aí anotando sua meta, manifestando isso diariamente, manifestação diária. Outra coisa também, Joyce, que é um detalhe assim, que para mim fez muita importância, é ter uma meta de cadastros pessoais mensais. Então, assim, ter uma meta pessoal, tá? De cadastros mensais. Eu comecei com 4, tá? Depois eu fui aumentando, ok? Cada um aqui vai ter o seu grau, vai ter o seu nível aí de inscrições pessoais, tá bom? Então, assim, outro detalhe também que eu posso... Pode falar, desculpa. Falando, só para finalizar aqui, que é um detalhe que pode ajudar muita gente a se localizar dentro da sua agenda, né, de forma prática. Então, assim, 80% do seu tempo, você está no negócio doTERRA, você quer crescer na doTERRA, 80% do seu tempo você precisa focar em trazer novas pessoas. Isso aí, tá? Então, isso que eu fiz, tá? 80% do meu tempo. Foi assim que eu construí o meu negócio doTERRA. 80% do meu tempo de trabalho convidando, apresentando e cadastrando pessoas, ok? E 20% do meu tempo com as outras atividades. Apoiando membros da equipe, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, desafios de equipe, orientação, 20% do tempo. Ok? Então, 80% do tempo, recrutamento, trazer pessoas, convidar, apresentar e inscrever. E 20% bem dividido ali para apoiar grupos e tudo mais. Ô, Neu, você deu aqui várias dicas em uma pergunta. Eu costumo brincar que é por isso que uma única pergunta daria um treinamento de 1 hora. Porque são muitos como você mesmo falou, os insights, as dicas que nós recebemos que realmente pode mudar o nosso cenário e o jogo, né? E você falou algumas coisas que eu gostaria só de repassar e reforçar. Você falou sobre a necessidade de ser profissional no que você está fazendo, né? Profissionalizar o seu negócio. Então, sim, você pode ser uma pessoa desenvolvendo doTERRA, mas você pode olhar para essa possibilidade como um negócio que vai mudar a sua vida. E se você olhar para esse negócio como algo que vai mudar a sua vida, você precisa se comportar dessa maneira. Então, você precisa fazer ações diferentes e melhores, você precisa se comportar de uma maneira diferente, precisa fazer metas diferentes para que você consiga ter esse resultado que pode mudar a sua vida. Outra coisa que você falou foi sobre essa necessidade de você ser a primeira pessoa a acreditar em você.
Então, muitas vezes, as pessoas ao seu redor e as pessoas que estão te vendo podem não acreditar, mas a primeira pessoa a acreditar precisa ser você. Acreditar que você consegue, acreditar que é possível. Como você falou, faltava 800 PVs, que na época para mim parecia muito, mas bastou alguém me falar, me dar a dica e eu entender que eu podia, e aí você conseguiu, né? Tanto é que hoje zerou, digamos assim, o game do Terra, chegou ali no Presidential Diamond. E eu gostei muito dessa sua dica final, dessa questão de como você divide seu tempo, né? Então, como você divide a sua meta? Quantos por cento você dá de tempo para essa sua meta? E é importante entender que você precisa estar em constante desafio, né? Igual a academia, quando você começa a acostumar, você precisa aumentar o nível da carga para começar a trabalhar ou para fortalecer alguns outros músculos. Então, como você está fazendo isso? E aí, Neu, indo para a última pergunta, e eu queria ficar mais uma hora com você aqui, mas indo para a última pergunta, ela vai ter muito a ver com esse nosso momento, né? Esse momento que nós estamos criando, esse segundo momento do Terra, que tem a ver com a aplicação do plano elevado. Então, com a proximidade da implementação do plano elevado, qual o ajuste ou reforço na estratégia de trabalho você considera mais importante neste momento? O que você tem feito? O que você tem utilizado de ajuste, de reforço estratégico mesmo, para estar plenamente pronta para quando o plano elevado começar? Obrigada, Joyce. Então, gente, o plano ele vai entrar em junho agora, né? E vai trazer muitos benefícios para a gente, muitos benefícios. Então, assim, diferença no que eu faço, grandes mudanças, gente. O que vocês acham? Então, assim, vai trazer benefícios. A gente tem o poder de 3, fazendo ali grupos de 500 PVs. Pensa, gente. Então, o que você vai se preparar? Você vai se preparar para ganhar de, por exemplo, de R$ 2.500 a R$ 3.000 nos primeiros meses, de forma muito mais fácil com o poder de 3. De forma muito mais fácil, entendeu? De forma muito mais rápida. Então, para quem está começando agora, gente, para quem quer começar, a pessoa pode alcançar isso de forma muito mais simples, muito mais simplificada, muito mais rápido. E quem já está, apenas precisa ajustar ali, por exemplo, no poder de 3, grupos de 500 pontos. Então, vai ser muito mais simples, tá? Então, entenda que vocês podem alcançar esses números de forma muito rápida, tá? Então, o que você tem que fazer? Definir sua meta, definir o seu ritmo de trabalho. Eu colocaria aí a sua meta mensal de cadastramentos, tá? E isso vai depender como que eu vou conseguir, por exemplo, 4 cadastros por mês ou 5 cadastros por mês. Depende da sua seu número de conversão, né? Também daria um outro treinamento só essa pergunta, né, Joyce? Então, sim, assim, em suma, assim, contato e acompanhamento são a alma do nosso negócio. Então, assim, se você não estiver dominando essa habilidade, você vai ter dificuldade em trazer pessoas, em inscrever pessoas, e isso é algo que você vai sempre precisar fazer. Então, assim, como é que é o trabalho de uma diamante presidencial? Claro, a gente tem todo o suporte para a equipe, todo o suporte a todos os líderes, mas a gente também faz convite, a gente também faz reunião, a gente também apresenta guia, construa, a gente também apresenta os óleos essenciais. A diferença é que o líder que está há mais tempo, ele tem mais experiência, ele tem mais perspicácia, mas é igual, mas começou igual, você começou, e somos iguais, tá? A gente só tem mais tempo. Você está na doTERRA, você é uma pessoa que dá uma aula só. É a guia Construa junto com os óleos essenciais, né? Com óleos essenciais para sua casa. Então, a gente não precisa inventar nada, a gente não precisa criar nada novo, a gente já tem um passo a passo, a gente já tem tudo estruturado, a gente tem uma abordagem que dá certo, comprovadamente, que eu fiz, que todos os líderes fazem. Então, é fazer isso cada vez mais, independente do plano, gente. O plano ele vai facilitar para nós, né? O que você tem que ajustar são as suas ações, é continuar fazendo isso de forma mais planejada e com visão, que é a sua empresa.
Então, assim, o mínimo, 4 horas de contato semanal. Ideal, 5 horas de contato semanal, tá? Então, assim, é a habilidade que não pode faltar na sua agenda, é isso. Não pode faltar. Sem contato, sem acompanhamento, né? Sem follow-up, nada vai acontecer. Se você não faz classe de óleos essenciais, consultoria de bem-estar, não faz educação com sua equipe, entendeu? Então, todas as coisas, tudo depende de contato, de acompanhamento, tá? Então, isso serve para mim, serve para você, serve para todo mundo, tá? E doTERRA, com essa mudança de plano, continua no momento que está apenas começando no Brasil. Então, a gente tem que fazer de forma profissional, de forma programada, a gente tem que ter cuidado com as distrações, tá? É o momento da gente deixar bagagens para trás, ruins, né? Deixar coisas ruins para trás, deixar pensamentos negativos para trás, dar espaço para atrair o novo, dar espaço para coisas novas, dar espaço para atrair pessoas e líderes que vocês querem que esteja do lado de vocês. Então, deixar bagagens ruins para trás. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, esse plano de compensação, ele é um plano elevado e ele vai ser melhor do que nunca. Tá? A gente tem o melhor plano de compensação que existe no mundo. Estejam animados, estejam animadas pelo que está por vir. Tá? A gente está lutando, a gente está trabalhando sempre, e a doTERRA sempre trabalha junto com a gente pelo melhor para todo mundo. Tá? Então, a gente tem que ter o nosso posicionamento, lembrar que a gente está aqui para somar, para ajudar, para encher o copo uns dos outros, tá? E a gente está nessa fase importante aí de transição, de crescimento, e todos vocês, todos nós, né, fazemos parte disso. A gente está na melhor empresa do mundo, a gente fez a melhor escolha doTERRA. Neu, olha só, eu tô. Para mim aqui deu uma leve travada, mas acho que está fluindo bem aí. Eu sou muito grata realmente por você ter topado esse convite, porque realmente tudo que você falou tem a ver com o nosso tema, né? A gente está falando sobre liderança na prática e você trouxe pontos que é justamente esse reforço do que é a liderança na prática. E muito do que você trouxe aqui, em vários momentos você falou sobre a necessidade de ter o contato, de fazer o contato, e sobre a necessidade de acompanhar. Então, toda a pergunta sempre trazia um pouco dessa resposta sobre não deixe de fazer contatos e não deixe de acompanhar. Então, e uma outra coisa que você falou sobre essa questão de fazer o simples bem feito. Então, quando a gente faz o simples bem feito, realmente os resultados eles são promissores. E você pode decidir fazer algo a mais ou algo extraordinário. Mas se você consegue ter a capacidade de fazer o simples bem feito, você já tem a capacidade de fazer bem. E enquanto você falava, eu fui olhando alguns comentários, teve um que me chamou a atenção, que era da Renata Rodrigues, que ela estava falando que ela está no começo, e você dando essas dicas de maneira tão simples, de alguma maneira fazia para ela, trazer para ela esse start necessário para que ela comece, né? Ela tá nesse começo, mas que ela desenvolva de maneira profissional e desenvolva a longo prazo o negócio dela. Então, realmente, foi uma conversa aqui de 25, 30 minutos, mas que impactou, tenho certeza, aí muitas pessoas. Então, fica aqui meu agradecimento, fica aqui meu convite para quem está nos assistindo neste momento, a realmente pegar esse momento, essa ferramenta e utilizar de maneira estratégica com a sua equipe. Convide eles, faça um compromisso para que eles estejam aqui. A Neu usou durante todo esse tempo uma palavra que eu também gosto muito, que é essa questão do insight. Então, o treinamento é a maneira como nós temos de sempre estarmos nos abastecendo de conhecimento. E muitas vezes, quando você escuta outras pessoas falando, pode ser o start que você precisa para mudar ou para melhorar algum comportamento que você já tem feito, né? Alguma estratégia que você já está aplicando. Então, fica meu convite para que vocês convidem suas equipes, seus liderados, as pessoas que desenvolvem com você. Neu, então, de novo, meu muito obrigado. Estou muito feliz por ter conseguido, né, estar com você nesse momento.
Tenho certeza que tem muita gente aí pelos comentários muito feliz também.